No vídeo de hoje viemos testar o novo projetor da LG de resolução Full HD. Esse aqui é o Cinebeam PF510Q e ele promete entregar uma ótima qualidade de imagem e também trazer alguns recursos interessantes. Então nesse vídeo nós vamos trazer as nossas impressões depois de ter testado ele e também passar algumas imagens comparativas com o projetor mais antigo da marca para ver se a gente realmente teve uma evolução. Começando pelo seu design, aqui nós temos um projetor compacto e minimalista. Embora ele tenha esse visual mais simples, sem tantos detalhes, ele aparenta ser muito bem construído, com materiais de qualidade. Aqui em cima nós temos o ajuste de foco do projetor, que é bem fácil de ajustar por sinal. É só empurrando de um lado para o outro até eu achar o ponto que a imagem está mais bem focada. Na parte de cima nós temos apenas um botão que serve para fazer vários comandos diferentes no projetor. Se segurarmos esse botão, a gente consegue ligar e desligar o projetor. Com um clique, ele mostra mais opções, como um menu de configuração e também permite mudar o tipo de conexão. Para fazer os comandos, também conseguimos usar o controle remoto, que tem os principais botões de navegação, além de botões exclusivos para abrir os aplicativos de alguns serviços de streaming. E aqui eu acho que já vale uma comparação com o antigo projetor Full HD da marca. Dá para reparar como o controle remoto do projetor mais novo já está bem mais clean e bem mais moderno. Se você desejar, é possível pendurar ele no teto ou colocar em cima de um tripé, porque ele tem uma conexão para esse tipo de suporte aqui na parte de baixo. As conexões dele ficam aqui na parte de trás. Nós temos um P2 para áudio, duas HDMI, RJ45 para internet, além de uma USB aqui do outro lado. Além disso, ele também conta com Bluetooth e Wi-Fi. Antes de partir para minhas impressões com ele em funcionamento, eu só queria pedir o apoio de vocês com um like aqui no vídeo e a sua inscrição no canal, além do seu comentário sobre o que achou desse novo projetor da LG e se teria interesse em comprar o seu. Esse tipo de projetor a gente compra com o próprio dinheiro do canal, com o intuito de poder fazer um review sincero aqui para vocês. E a interação de vocês aqui com o vídeo nos ajuda muito a fazer o canal crescer cada vez mais para a gente poder trazer mais produtos como esse. Também queria avisar que aqui na descrição vai ter o link das lojas que estão vendendo esse projetor. Voltando a falar do Cinebeam, agora com ele em funcionamento, dá para dizer que uma das grandes novidades desse modelo, ainda mais se a gente comparar com os próprios projetores da LG mais antigos, é o seu sistema operacional bem mais atualizado. O sistema WebOS da LG é hoje um dos mais completos que a gente tem no mercado, e nesse projetor temos basicamente o mesmo sistema que encontramos nas novas TVs da marca. Então a gente pode ficar tranquilo porque aqui os principais aplicativos estão disponíveis, como é o caso do Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video. Inclusive, como vocês devem ter reparado, temos botões exclusivos no controle remoto para esses serviços de streaming, mas a gente consegue baixar outros serviços também. Sobre a qualidade de imagem, eu curti bastante o projetor, especialmente pelas cores mais vivas que ele consegue nos entregar, o que faz com que as projeções no geral fiquem muito bonitas com ele. O brilho dele também é bom, especialmente para quem tem um ambiente controlado. E quando eu falo controlado, é poder desligar as luzes, fechar as cortinas para criar aquele ambiente mais escurinho de cinema. Com a luz acesa, a gente ainda consegue assistir as imagens, como vocês estão vendo agora, mas a gente perde bastante das cores e do contraste, então o melhor mesmo é assistir num ambiente mais escuro. O foco do projetor é bom, isso significa que ele consegue entregar uma imagem bem definida por toda a tela. E o foco é algo extremamente importante quando a gente fala de projetores, porque quando um projetor não tem um bom foco, normalmente a gente consegue perceber bem facilmente várias áreas da tela que a imagem parece estar meio borrada ou desfocado, algo que felizmente não acontece aqui no LG, com um bom foco por toda a projeção. Olhando agora algumas imagens comparativas, onde o projetor Full HD da LG mais antigo está na direita, dá pra gente observar melhor esses pontos que eu pontuei para vocês. As cores na esquerda parecem mais vivas e mais brilhantes, o que de forma geral vai causar uma impressão melhor para quem está assistindo. Existem alguns momentos, porém, que essas cores mais fortes acabam saturando as imagens e exagerando um pouco nos tons, mas eu acho que eram mais alguns casos de exceções. E se você não gosta dessas cores tão intensas, ainda é possível fazer alguns ajustes manuais na calibração do projetor. O contraste também se mostrava melhor no projetor mais novo, especialmente em cenas mais coloridas, onde ele parecia que conseguia entregar mais detalhes na cena, enquanto o antigo escurecia um pouco demais essas mesmas cenas. Também reparei que o modelo mais novo conseguia entregar brancos que eram mais brancos, e isso parecia impactar também positivamente no contraste. Embora eu tenha focado os testes aqui mais em filmes e séries, eu já aproveitei para fazer alguns primeiros testes com games também. Esse modelo da LG tem uma resolução nativa Full HD e consegue entregar uma taxa de atualização de até 60 Hz. Nos
Nos meus testes eu achei que as imagens em games ficaram bem fluidas, e eu também não senti nenhum problema em relação ao input lag, que na prática é o tempo que um comando que eu fazia no controle levava para aparecer na tela projetada. Então para grande parte dos jogadores o resultado desse projetor já deve agradar bastante, mas se você for um jogador muito exigente, ele vai ficar te devendo algumas tecnologias que costumamos encontrar apenas em produtos mais caros, como 120 Hz de taxa de atualização e VRR, que são recursos que alguns jogadores costumam buscar. Sobre a qualidade de som, eu acredito que ele já deva atender a grande parte das pessoas que querem fazer projeções na sua casa, ainda mais se o seu ambiente não for muito grande. Se desejar, é possível conectar algum dispositivo de som externo para melhorar ainda mais a sua imersão sonora. Inclusive, uma das conexões HDMI dele é do tipo ARC, onde conseguimos conectar alguma soundbar. Também é possível conectar alguns outros tipos de dispositivos pelo P2 ou sem fio via Bluetooth. Considerando tudo isso, acho que dá para dizer sim que o projetor da LG PF510Q é uma ótima opção para quem está buscando um projetor para montar um cinema em casa. Ele traz uma boa qualidade de imagem e um sistema operacional completo, com os principais aplicativos disponíveis, o que facilita muito no dia a dia. Existem sim no mercado hoje outras opções concorrentes, mas que normalmente são modelos importados, e eu sei que muita gente vai preferir comprar aqui diretamente no Brasil, com vantagens como nota fiscal, assistência técnica disponíveis, além de garantia de 12 meses no produto. Então pensando nisso, se você tá de olho no projetor da LG, eu acho que ele sim é uma boa opção a se considerar. Como vocês devem ter reparado, a única crítica, digamos assim, que eu tenho em relação ao produto é que às vezes ele saturava um pouco demais as cores, mas eu sei que isso pode variar do gosto pessoal de cada um. Mas e vocês, o que acharam dele? Curtiram, não curtiram? Deixa pra gente no campo de comentários. Inclusive, se vocês querem mais algum vídeo com ele, como comparações lado a lado com outros projetores, é só ir pedindo também. Lembrando que o link das lojas que estão vendendo esse projetor vai estar na descrição do vídeo. Mas se você não pretende comprar ele ainda ou quer esperar aparecer uma melhor oferta, fica o nosso convite para conhecer o nosso grupo de promoções lá no WhatsApp ou Telegram. Porque sempre que aparecer alguma oferta de projetores ou outros produtos interessantes, nós sempre vamos te avisar lá pelo grupo. Mas enfim, o vídeo seria esse. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like, comentário e a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!